pessoal, muito bom dia, muito boa tarde. Bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda videoaula de redação aqui do cursinho da Rede Emancipa Malês. Para hoje, nós vamos continuar pensando no texto, na redação, tanto do Enem quanto do PSE. Então, lembrando, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, que é esse exame que permite que estudantes brasileiros e brasileiras entrem em uma universidade pública aqui do Brasil. E também nós vamos pensar na redação do PSE, que é um modelo bastante semelhante, né? O PSE é o processo de seleção de estudantes estrangeiros da Unilab. Então, é por meio desse exame que estudantes de Guiné-Bissau, de Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Timor-Leste entram numa universidade brasileira que é a Unilab. Então, nós vamos aqui sempre ter como foco a redação tanto do Enem quanto do PSE. Para hoje, portanto, nós vamos discutir um pouco mais sobre o projeto de texto e também sobre a introdução. A introdução fica para a segunda parte dessa videoaula, mas antes disso, eu quero muito conversar com vocês sobre o projeto de texto, que é uma etapa anterior à escrita do texto. Nós chamamos isso, portanto, de pré-texto, tá bem? Isso vai ser uma dica, são dicas que eu vou dar nessa videoaula para que a gente, quando for escrever a redação, já se sinta mais seguro, já saiba muito bem o que escrever. Então, vamos lá, vamos nessa? Gente, é o seguinte, quando eu pego o exame, né, eu tô lá no dia do Enem, ou eu tô no dia do PSE, eu tô com o exame na minha frente, com a proposta de redação na minha frente. O que que eu faço? Eu vou dizer para vocês que nós temos 4 etapas para cumprir, né, antes da escrita do texto. Na verdade, a quarta etapa é a escrita do texto, então são 3 etapas prévias. Aí vocês vão falar, tudo isso, Sabrina, eu tenho que fazer 3 coisas antes de escrever o texto? Eu vou perder muito tempo. Eu de verdade gostaria que vocês considerassem que não é perda de tempo, mas é um investimento de tempo. Então, eu vou fazer 3 passos antes de escrever a minha redação para que eu me sinta mais seguro e mais segura, tá bom? Antes da escrita. Então, eu gostaria que vocês já fossem treinando essas etapas em casa, de hoje, que nós estamos nesse momento até o dia do exame, a gente vai fazer muitas vezes isso, né? Aí a gente vai ficando tão prático, essas etapas vão ficando assim tão naturais que no dia do exame tudo vai fluir com mais tranquilidade. Quais são essas etapas? Então vamos lá, o passo a passo para a escrita de uma boa redação. Etapa número 1. Peguei o exame na minha frente, eu respiro fundo, eu me acalmo, porque nessa hora o coração dá um pouquinho de ansiedade, né? Então eu vou me acalmar e eu vou ler com calma a coletânea. O que significa coletânea? Gente, todo o exame oferece pra gente, primeiro, o enunciado da prova. Esse enunciado nós também chamamos de comando da prova. Nós vamos ler alguns juntos aqui hoje, tá? Mas são as instruções. Eu vou ler com calma as instruções para entender muito bem o que o exame está me pedindo. Nessas instruções já existe o tema da redação. Então eu vou ler com muita calma, com muito cuidado qual é o tema da redação. Isso é sensacional, é muito importante. Logo após eu ter lido o tema da redação, eu vou ler isso que se chama coletânea mesmo, né? Que é um conjunto de textos. Em geral, o exame nos oferece 3 textos pequenininhos, 4 textos, então 3 ou 4 textos, que vão nos orientar para o que o exame está pedindo. Então, assim, basta que eu leia só o tema e não leia os textos indicados? Não, não basta. Por quê? A chave de interpretação do tema, com certeza, vai estar nos textos da coletânea. Portanto, eu primeiro leio o tema, tá bem? Depois, eu vou ler com calma o que esses textos estão querendo me dizer. Quais são as pistas para a compreensão desse tema de uma forma mais correta, né? Então, eu vou ler com muita calma o tema e todos os textos. Isso que no conjunto se chama leitura da coletânea. Nessa etapa, eu estou interpretando o tema, eu estou entendendo o que o exame quer de mim. Tem gente que é muito apressado, que lê o tema e já sai escrevendo a redação. Gente, você não interpretou bem o tema, então a chance de uma fuga ao tema, caso você tenha achado que entendeu, mas não entendeu direito, é muito grande. Então você possivelmente vai ter fuga ao tema. Eu não correria esse risco, então eu vou ler na íntegra, eu vou ler com lápis,
eu vou grifar as palavras mais importantes, eu vou estudar essa coletânea. Posso fazer apontamentos, anotações, né? Eu vou ler estudando. O meu foco nessa etapa número 1 é o que eu chamo de problematização. O que significa isso? Gente, todo o tema de redação do Enem e do PSE, eu preciso transformar esse tema num problema. Essa é a etapa da problematização. Transformar o tema em um problema. Se não tem problema, não tem como eu pensar numa saída, numa solução. Então, nossa tarefa é identificar qual é o possível problema. Daqui a pouco nós vamos fazer alguns exercícios e vocês vão compreender melhor o que eu chamo de problema, tá bem? Então, a etapa número 1 é complexa. É uma leitura bem feita, é grifar tudo que eu tô achando importante, é interpretar esse tema e transformar o tema num problema. Olha o quanto isso é importante. Se eu não fizer isso muito bem, a chance de ter fuga ao tema é altíssima, tá? Quando eu me sentir preparada, eu entendi bem o tema, eu vou para a etapa número 2, que se chama banco de ideias. Daqui a pouco eu quero explicar melhor para vocês como que é o banco de ideias. Só que, só para dar um spoiler, o banco de ideias é aquele momento em que eu vou permitir que ideias fluam, essas ideias vêm tanto da coletânea quanto da minha própria vida, do que eu estudei até hoje, da minha cultura, das minhas leituras, da sociedade em que eu vivo, da minha leitura de mundo, né? Então, é o momento em que eu vou tornar a redação rica em argumentos. Lembram-se, né, que a gente falou semana passada que a etapa da argumentação é a mais importante. Então, é aqui na etapa número 2 em que eu vou tornar rico a possibilidade, vou tornar rica a possibilidade de ter muitos argumentos, né? Depois que eu já estou me sentindo rica de ideias, né, cheia de boas ideias, eu posso ir para a etapa 3, que é o projeto de texto. A etapa do projeto, gente, eu vou dizer assim para vocês que é fundamental. Vocês confiam numa ponte que não teve um projeto? Vocês atravessariam uma ponte que soubessem que ninguém projetou, que foi lá colocando uma coisa em cima da outra? Vocês vão atravessar essa ponte, né? Então a gente tem que ter um projeto que constrói uma boa ponte. Um projeto é aquilo que constrói um bom prédio. Então, para o prédio ficar, né, andar em cima de andar, eu preciso de um projeto, de um bom projeto. Na redação é a mesma coisa, né? É a etapa em que eu estou me planejando. Não dá para assim, ó, o nosso cérebro, gente, acreditem em mim, pensa muito mais rápido do que a mão dá conta de escrever. Então, se eu for acompanhando as ideias e deixar que as ideias livremente fluam no papel, o texto vai ficar uma confusão, porque o nosso cérebro é bem mais rápido do que a mão dá conta. A gente não consegue organizar assim, né? Então, eu primeiro vou organizar as minhas ideias e depois que eu vou poder escrever. Então, a etapa do projeto é a etapa de organização das ideias. E a etapa número 4, por fim, aí eu tô preparada para escrever o texto. Aí chegamos na etapa da escrita do texto. Então, 4 etapas, tomem nota delas, né, para vocês cumprirem esse passo a passo. Agora está parecendo muito complexo, mas conforme vocês forem treinando essas 4 etapas, no dia do exame, você já sabe exatamente o que fazer, né? Então não vai ter susto, vocês não vão se sentir aflitos e aflitas em relação a isso. O grande segredo é treinar, é ir fazendo muito exercício de redação para que no dia da prova vocês saibam exatamente o que fazer, tá bem? Gente, vamos lá. Nós estamos aqui na etapa agora da leitura do comando da prova, da instrução da prova. Toda prova tem um comando, tem uma instrução. Nós chamamos isso de enunciado, enunciado da redação. Eu separei aqui 3 enunciados do Enem. Aí talvez vocês se perguntem, professora, mas por que só do Enem? Por que não do PSE? Gente, é o seguinte, o Enem, que é feito pelo INEP, que é um órgão aqui do Brasil que organiza esse exame, disponibiliza na internet todas as provas anteriores. Como elas já são públicas, eu estou usando o que é público. O PSE não disponibiliza provas anteriores, então me permitem sempre usar um exemplo do Enem porque é público, eu não posso usar do outro exame, tá bem? Mas eu quero que vocês compreendam que são muito semelhantes, então tudo que eu falar para o Enem também é válido para o PSE. Combinado? Então, essas dicas servem para todos os estudantes do cursinho aqui da Rede Emancipa Malês, ok? Vamos lá. Então, eu vou dar aqui 3 exemplos
do enunciado da prova, o Enem de 2016, de 2019 e de 2020. Vamos lá. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores é aquilo que eu chamava antes, né, de coletânea. Então, são esses textozinhos pequenos que o exame nos oferece. Então, eu posso utilizá-los, né? Eu posso usar algumas ideias dos textos motivadores pontuais. O que eu não posso fazer é cópia, mas usar a ideia eu posso. Então, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, confie em você, confie na sua trajetória, pessoal. Isso é sério. Confie em você, confie na sua história, confie no seu processo de escolarização, nas suas leituras, na sua visão de mundo, né? Então, são duas coisas. A partir dos textos motivadores e nos seus conhecimentos, redija, escreva um texto dissertativo argumentativo. Lembram-se que estudamos na videoaula? Tá se sentindo inseguro, insegura? Assista novamente a videoaula 1 de redação, tá bem? Lá eu explico o que é o texto dissertativo argumentativo. Só lembrando, dissertativo porque tem começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, e argumentativo porque você tem que ter uma tese, tese é uma opinião, é o seu ponto de vista, que vai ser alicerçado em argumentos, né? Então você vai defender o seu ponto de vista nesse texto. Então não basta dizer eu acredito nisso porque assim, eu acredito nisso por causa disso, por causa disso, por causa disso. Eu vou comprovar que a minha opinião é verdadeira. Esse é o texto dissertativo argumentativo. Então vamos lá. A partir da leitura dos textos aqui da coletânea, com base nos seus conhecimentos, escreva um texto dissertativo argumentativo. Prestem atenção agora. Em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Professora, eu posso escrever em crioulo? Desculpa, eu amo crioulo. Guineense, cabo-verdiano, amo. Mas aqui na redação, no exame, a gente só pode escrever na língua portuguesa. Tá bom? Para todo mundo. Só pode ser escrita em língua portuguesa. E tem que ser formal. O que isso significa? Se tem que ser formal, não pode ter gíria, né? Não pode ter expressões muito populares. Nós vamos ter que ir treinando a nossa escrita, né? Para que eu consiga me adequar a essa modalidade formal. Então tem que ser um texto formal. Eu não posso ir escrevendo assim, você, você, você. Eu não posso chamar o meu leitor de você. Eu não vou nem me dirigir a ele, né? Eu vou ser um texto em que eu estou defendendo a minha ideia, o meu ponto de vista. Então, nós vamos treinando a modalidade formal aqui ao longo desse cursinho, tá bem? Então, eu vou escrever a minha redação dissertativa argumentativa em modalidade formal da língua portuguesa sobre o tema. Agora apareceu o tema que já está destacado em amarelo, né? O Enem de 2016 teve o seguinte tema: caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Gente, o que eu quero já dizer aqui para vocês? Se é o Enem, é só para o Brasil. Então, nós vamos treinar. Quem é brasileiro? Quem é brasileira, treine pensar no Brasil. Quem é angolano e angolana, ao invés de Brasil, pense em Angola. Quem é cabo-verdiano, pense em Cabo Verde. Quem é de Guiné-Bissau, pense em Guiné. Por que eu estou falando isso? Cada exame é feito no seu próprio país e todas as redações vão exigir reflexões sobre a tua realidade. Então, gente, de novo, sempre que aqui aparecer no Brasil, isso é válido para brasileiros. Aqui, quem é de Guiné-Bissau, pense caminhos para combater a intolerância religiosa em Guiné-Bissau. Quem é de Angola, caminhos para combater a intolerância religiosa em Angola. E assim sucessivamente, dependendo do seu próprio país. Combinado? Sempre nós vamos ter que pensar na realidade do meu país, seja ele qual for. Beleza? Não se esqueçam disso. Então, aqui já está o tema bem delineado. Esse é o tema da nossa redação, né? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, em Angola, em Guiné, seja em que país for. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Pessoal, na próxima semana o tema da videoaula é justamente proposta de intervenção. Vou discutir isso aqui melhor com vocês a seguir nas próximas videoaulas, portanto, né? Selecione, organize, relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. O que quer dizer aqui embaixo, né? Selecione, organize e relacione argumentos
que quer dizer? Eu preciso ter provas que comprove, que defendam o meu ponto de vista. Lembra-se que eu falei que tem duas etapas que vão nos ajudar aqui? Selecionar, organizar e relacionar é a etapa tanto do banco de ideias. O banco de ideias nos ajuda a selecionar boas ideias, né? Selecionar, portanto, os nossos argumentos. E eu tenho que organizar, eu não posso jogar os argumentos assim, ó, sem nenhuma organização. Não. Se eu tenho que organizar, eu tenho que ter um projeto. Então, selecionar argumentos, quando que eu faço? No banco de ideias, tá bem? Organizar e relacionar, eu faço no projeto de texto. Então, aqui justifica a necessidade do banco e do projeto. De forma coerente, coerência significa que tem que ter coerência com os meus próprios argumentos, eu não posso entrar em contradição, e tem que ter coerência também com o mundo. Eu não posso assim falar, não, no Brasil não existe intolerância religiosa. Como não existe se a gente vê sempre no noticiário, né? Então eu tenho que ser coerente comigo própria, com as minhas ideias, eu não caio em contradição, e eu tenho que ser coerente com a realidade do mundo. E o meu texto tem que ser coeso. Uma das próximas videoaulas é sobre coesão textual. Então, aqui na estrutura do tema, na estrutura do texto, na aula de redação, nós também vamos ter uma videoaula sobre coesão textual, tá bem? Então, aqui a gente entendeu tudo o que significa esse comando de prova, as instruções da prova, né? Vocês viram quanta coisa a gente precisou falar aqui para entender tudo? Então, todas essas aulas de redação, gente, as videoaulas aqui do nosso cursinho da Rede Emancipa, é justamente para a gente compreender tudo isso. Nós vamos treinar todo esse comando de prova para que vocês se sintam seguros e seguras, tá bem? Todos os comandos são iguais, mas vocês me permitem ler de novo somente o tema para a gente identificar os temas, né? O tema de 2016 foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. O de 2020 foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E o de 2019 foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu leio esses temas e eu tenho que desconfiar, eu tenho que perguntar assim: o que esses temas querem me dizer, né? O que eu preciso desconfiar desses temas? E eu já vou dar a resposta para vocês. A desconfiança tem que ser: será que eu enxergo nesses temas um problema? Gente, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Tem algum problema aqui? Será que eu consigo identificar um problema? Sim. Aqui qual seria, né? A intolerância religiosa. Gente, haver intolerância religiosa é um problema grave do Brasil, né? Não ter tolerância, respeito à religião de outras pessoas é um problema. Pronto, identifiquei o problema, ufa, respiro aliviada. Vamos para o próximo, Enem de 2020. Estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Qual que é o problema? Gente, desconfiem, eu tenho que estudar esse tema, né? Eu pego a minha caneta e grifo. Estigma. O que é estigma? Preconceito. Tá vendo como eu tenho que ler a coletânea? Porque se eu não sei o que significa a palavra estigma, a coletânea me diz, tá? Desconfiem mesmo, porque não sei um conceito que apareceu no tema. Não se desespere, a coletânea sempre mostra o caminho. Então aqui, ó, estigma, preconceito é uma coisa. As doenças mentais, elas não são um problema em si, nesse tema. Sabem por quê? As doenças mentais têm tratamento, né? Hoje em dia, muitos tratamentos, muitas hipóteses de tratamento, então não são as doenças mentais um problema na sociedade brasileira, mas o estigma associado a elas. Então, onde que está meu problema aqui? O como o Brasil trata as doenças mentais com preconceito. Ufa, achei meu problema, agora tá bem. Vocês estão vendo, gente? Todo tema tem que ter uma sagacidade. Eu tenho que desconfiar do que esse tema está querendo me dizer, né? Vamos para o próximo? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que será que é um problema aqui? O cinema é um problema? Não, o cinema é solução. A gente ama filme, né? O cinema é uma solução. Onde que está o problema? Democratização. Se eu tenho que democratizar, quer dizer que não é democrático. Achei o problema. O acesso ao cinema não é democrático no Brasil. Nossa, é esse o problema. O cinema não é democrático. O acesso ao cinema não é democrático. Achei o problema. Então, gente, a tarefa de vocês é: cadê o problema desse tema? Estuda, identifica um problema. Combinado?
Seguimos então. Aqui a gente já até fez, né? Achar os problemas, a gente fez lá. Achar os problemas dos temas. Finalmente nós achamos os problemas de todos. A partir disso, qual que é a nossa tarefa agora? Fazer um bom banco de ideias. Gente, esse é o tema então da segunda parte dessa videoaula. Eu peço que vocês cliquem na próxima videoaula para a gente continuar discutindo o banco de ideias. Espero vocês, tá bom? Até já já!